Tá todo mundo me ouvindo? Quem tá entrando, vai dando ok assim, se tá tudo certo com o áudio. Vocês estão me ouvindo? Caraca, entrou um monte de gente. Tá bom o áudio? Tá tudo bem, né? Ótimo. Olá, boa tarde a todos, tá? Hoje é a primeira live, vocês estão me conhecendo, alguns já me conhecem, né? Meu nome é Iana Vidala, sou médica, sou pediatra, tá? Sou expert nos 1000 dias de vida do bebê, sou idealizadora do blog, do podcast 1000 dias de vida do bebê. E hoje aqui a gente vê um momento muito especial, um momento assim no qual que eu vou apresentar pra vocês tudo aquilo que eu estudei, tudo aquilo que a gente tem de bom na nossa vida durante todos esses 1000 dias que a gente pode construir. É com muita felicidade, com muito carinho, gente, que assim eu agradeço cada um de vocês por estarem aqui hoje. De ter gastado o tempinho de vocês, porque eu sei que eu espero que esse momento seja muito rico e muito enriquecedor. E assim, eu espero que vocês gostem bastante, tá? Em relação às perguntas, pode enviando as perguntas, tá? E aí que depois no final da live eu vou responder todas as perguntas, tá bom? E assim, obrigada novamente, tá? É com muita gratidão, assim, eu recebo cada um de vocês aqui dentro, tá bom? E assim, vocês sabem, gente, o que são os primeiros 1000 dias dos bebês? E por que eles são tão determinantes, né? Para aquele adulto que aquele bebê vai se tornar? Já pensaram, assim, quanto importante e o que a gente pode influenciar na vida de nossas crianças? E aquela tanta transformação que nós podemos ter? Bem, antes da gente responder tantas perguntas, né? E por que um período desse é tão importante, a gente tem que saber o que é esse período, o que compreende esse período, né? Esse período, eles são assim, os 1000 dias mesmo, eles vão desde a gestação, tá? O primeiro ano e o segundo ano do bebê, tá bom? E são nesses primeiros dias que são os dias nos quais a gente consegue realmente fazer a transformação na vida de uma pessoa. Uma transformação na qual a gente nunca vai conseguir. Onde que a gente consegue realmente moldar uma vida, moldar uma história. Porque depois, gente, a gente vai falar o quê? De doença, a gente vai fazer tratamentos. E ninguém aqui tá querendo fazer tratamento. A gente quer falar o quê? Quer falar de saúde. A gente quer falar o quê? De amor, de afeto, de cuidado. Aqui eu venho mostrar pra vocês, gente, como a gente consegue com pequenas coisas e como a gente consegue aquilo tão... Como que você pensa que aquele momento é caro e não é nada de caro, é barato. Porque a gente vai conseguir sim modificar muitas histórias, tá? Pra vocês terem uma noção, a criança, né, as sinapses delas são tão assim importantes, né? Que você tem de 700 a 1000 conexões por segundo. Nunca na vida você vai conseguir tanta plasticidade neuronal. E eu falo isso, gente, porque a criança está aprendendo. E vocês são responsáveis muito por esse aprendizado. Você mãe, você pai, você tio, tia, tá todo mundo. Porque o afeto e o cuidado é de todos, é de uma rede. E essa rede a mãe não pode estar sozinha, não. E essa mãe vai aprender a juntar essa rede. A vovó também faz parte dela, tá? A gente não pode esquecer também, não, tá bom? E aí, gente, eu tenho assim, um convite, né, pra vocês. Um convite, assim, no qual, assim, eu durante 3 anos eu estudei bastante, né? E a gente vai começar agora a falar sobre isso. E esses 1000 dias, né, eles não são apenas, não é uma ideia, ele é um conceito que foi muito bem estudado, foram 30 anos de estudo. Para vocês terem uma noção, um dos estudos assim, mais importantes que foram feitos, né, foi durante 30 anos, tá, esse estudo. E aí pegaram algumas crianças, né, que foi aplicado, né, todo esse passo a passo, todos aqui em relação aos 1000 dias, pegaram crianças que não fizeram isso. E aí verificaram o quê? Que realmente as mudanças na qualidade de vida no adulto foram assim, desde questões de violência, de crianças faltarem na escola, é tremendo. Para vocês terem uma noção, o Ministério da Saúde já está começando a pensar sobre isso. E foi verificado o quê? Que o próprio PIB, ele vai apresentar melhoras se a gente começar a falar sobre isso daí. Gente, e é tão importante esses 1000 dias que é a única fase que a criança realmente vai crescer como nunca cresceu. Então, gente, e esse crescimento é um crescimento acumulativo. Quando eu falo que é acumulativo, porque ninguém aprende de uma hora para outra.
A gente tem que ter um pouquinho de paciência. E nessa paciência, a gente tem que ter o quê? Uma confiança. E essa confiança vai ser passada para essa criança, tá? E é assim, e é nesse momento, gente, que a gente vai ter que começar a entender um pouquinho mais sobre isso, tá? E a contagem desses 1000 dias, ela vai o quê? Desde aquela gravidez. E o impacto dela vai diretamente na parte da saúde física, emocional, né? Daquele bebê intraútero, né? E aquela mãe, gente, pra vocês terem uma noção, o olfato, o paladar da criança começa ali, naquele iniciozinho de vida, né? Aqui na barriguinha da mamãe. E aí, por quê? Porque vai passado, né, lá pro líquidozinho amniótico e tudo. Esse crescimento, desenvolvimento neurológico na vida intrauterina, gente, ele pode sofrer muitas modificações, principalmente por questões externas. E aí vocês começaram a se atentar, gente, utilização de medicamentos, utilização até de shampoos que vocês utilizam, tá? Até na hora de vocês fazerem uma unha, né? Que tipo de esmalte que eu tô utilizando? O nível de toxinas são extremas e isso vai sim pra criança, tá? E eu tô falando assim, não é só pra questão de alergia na criança, não. É crescimento da parte neurológica dessa criança. Isso afeta diretamente, gente. Então, assim, pra vocês terem uma noção também, em questão do cigarro, o cigarro, gente, quando o nosso organismo, ele é preparado pra quê? Pra nos defender, né? E quando a gente tem um contato direto com o cigarro, o que acontece? O cordãozinho umbilical que liga tudo, que faz aquele nutrientezinho, né, que leva pra criança, né, pro seu bebezinho ali, ele vai o quê? Vai se estreitando, porque ele não quer aquilo dali pro aquele bebê. Nosso organismo entende, não, isso aqui não é legal, isso aqui não pode entrar aqui. Mas aí, além de não entrar toxina, também não entra o nutriente. Então, gente, tomem muito cuidado, mamães e tudo, assim, na hora que a gente fala assim, mas eu não tô fumando, só passei ali. Você foi naquele momento fumante sim, tá, gente? Então, assim, hoje, alguns hotéis, pra vocês terem uma noção, o que eles fazem? Eles utilizam até aquelas plaquinhas. Mãe, se atendem isso. São pequenos detalhezinhos, né? Que vão fazer uma modificação na vida do seu bebê eternamente. São detalhes, gente, mas são detalhes cruciais. Detalhes nos quais, que são tão pouquinhos, assim, que a gente consegue fazer sem precisar de muitas coisas, né? E é por isso que eu tô aqui hoje, né? A gente começar a pensar nisso, a gente trabalhar isso daqui. Porque é só assim que a gente vai conseguir, gente, mudar realmente o que está acontecendo hoje, né? A gente começa, assim, a modificar a forma de pensar, a gente tem que sair um pouquinho da nossa caixinha. Quando eu falo, assim, de sair de caixinha, dói um pouquinho, né? Quando a gente sai da nossa zoninha de conforto, né? Mas às vezes é necessário. É necessário por quê? Porque se há mudanças, você tem que pensar o quê? Uma mudança que é de forma positiva naquilo dali. Gente, como é importante a gente às vezes sair da nossa caixinha. E como a gente assim tá vivendo muito assim, pra vocês terem uma noção em relação a telas mesmo. Hoje, eu atendi, né, esses dias aí, uma mãe que entrou desesperada no meu consultório, porque ela pediu pro filho dela comprar 10 pães. Pra vocês terem uma noção, ele trouxe 7. Por que ele trouxe 7? Porque só cabia na sacolinha 7 pães. É programação, gente. E isso vai ser um futuro de uma criança que não vai conseguir lidar aqui com frustrações. E aquele pão ali pode ser uma coisa tão pouquinha, né? Se você for olhar, tão desnecessária, se você for olhar assim nesse contexto, mas não. Vocês têm noção que pode ser uma criança frustrada? Isso é porque ela não vai conseguir lidar o quê? Com o diferente. E não vai conseguir pensar diferente. E aí você pensa assim, que o desenvolvimento é somente intelectual. O desenvolvimento intelectual é de diversas formas, né? É você pensar e repensar, você criar. Quando a gente fala que a criança deve brincar, é porque você está criando, você está imaginando. E lembra das sinapses, né? Lembra daquele tanto de transformações que podem ter, gente. É incrível. É único isso. E é uma fase, gente. É um período, na verdade. Nem fala é um período, né? É um período único na vida. São assim, esses 2 anos que você realmente tem que se dedicar. E essa dedicação, o que a gente tem que começar, assim, hoje até se fala, tá, gente? Isso aí é uma temática um pouco mais nova, que é dos 1100 dias. Ainda é uma ideia, não é um conceito como os 1000 dias, tá? E esses 1100, conta o quê? Da fase de planejamento da gestação. Onde a gente vai falar agora de saúde do homem. A saúde do homem está diretamente, alguns estudos mostrando, tá? Diretamente relacionada ao quê? Ao câncer de mama nas meninas.
É importante, gente, planejar. O homem também tem que se cuidar, né? O bebê ele não é só da mãe, não. Então, gente, vamos se atentar a isso. Vamos levar esse homem também, vamos levar ele também à saúde dele. Não é só a mãe ali, não. E aí, assim, em relação à mamãe, hoje, você pode, as tentantes aí, hoje você tem tantas vitaminas, tantos nutrientes, né? Que a gente pode utilizar, que vai melhorar também, como a coenzima Q10, né? Como alimentos também à base disso. Gente, as coisas são muito mais simples. É você promover saúde. É promoção, é prevenção, tá? E é nesse sentido aqui que a gente vai trabalhando nesses 2 primeiros anos aí. Porque são os 2 primeiros de programação metabólica. Você tá programando. E eu falo assim, que essa programação é pra quê? Pro resto da vida. É o adulto saudável que vai ser, tá? Então, gente, e aí eu falo pra vocês assim que eu divido, né? Eu divido, não, na verdade, eu entro em eixos, na verdade, assim, em 4 eixos principais. Alguns estudos falam até em 3, mas eu posso colocar até 4, que é o quê? O eixo da nutrição, afeto, cuidado, né? E a estimulação. E nesse eixo, assim, da nutrição, não é somente comer, não. Nutrir não é só se alimentar, é você o quê? Comer de forma saudável. É aquele, quando você vira e fala assim, nossa, mas aquele alimento é caro. Caro, gente. Caro, sabe o que é? É você pagar num hospital ali. Quantas mães eu já vi, gente, tendo que, assim, vender carro, vender casa. Porque, assim, às vezes não tá... E essa é uma nutrição que a gente tem. Então, isso é o quê? Qualidade. Você tá investindo, isso é investimento na saúde. A gente tem que investir na nossa saúde. Quantas coisas que a gente gasta de forma desnecessária, né? E aí, assim, e quando a gente fala assim na nutrição, não, mas quando meu bebê chegar e tudo, eu vou pensar em quê? Eu vou querer o quê? Lá na hora que ele tiver, assim, quando nasceu, eu vou pensar, não, a nutrição é dos 3 meses antes mesmo. Onde a gente vai preparar nosso corpo para uma gestação. A gestação exige muito da gente. Demais, gente, demais, demais, demais. Pra vocês terem uma noção, pra vocês entenderem bem, até mesmo, dar um exemplo, o colesterol mesmo, se você tiver elevado, você provavelmente não vai poder usar estatina. Por causa, durante a gestação, muitas vezes é ruim, que são aqueles remédios para colesterol. Então, gente, a gente tem que começar a entender um pouquinho sobre isso, começar a pensar sobre isso, tá? Em relação ao eixo de cuidado, de afeto, não é só abraçar, não, é você demonstrar. E nesse de demonstrar, o demonstrar não precisa você às vezes falar, o olhar de estudo. O olhar da gente de estudo, gente. Não teve um estudo que eu achei assim, um estudo fantástico, fantástico, fantástico. Colocaram assim algumas mães, né, que estavam com depressão, né? E eram 4 mães. E elas tinham estágios diferentes de depressão. E nesse estudo mostrou o seguinte, que as crianças, né, os bebês daquelas crianças, não se sentiam assim tão com falta de afeto porque aquela mãe era menos depressiva que a outra. Teve mães que tinham uma depressão assim muito importante, mas que o bebê tinha muito afeto. Sabe por que isso? O bebê não entende doença. Ele não entende, é o olhar. Então aquela mãe buscou dentro dela, apesar de tudo que ela estava passando, todas as coisas que ela estava vivenciando, gente. Ela lá dentro dela, ela buscou o quê? Buscou o afeto, buscou o amor, buscou o cuidado. E isso tudo vai refletir nessa criança, nesse adulto que vai ser. É muito diferente. E aí, em relação à estimulação, estimular não é só você fazer aqueles exercícios, não. Você estimula de diversas formas. De formas tão diferentes, né? E desde o desenvolvimento psicológico, desenvolvimento motor, cognitivo nessa criança, tá? E aí a gente vai trabalhando esse eixo. E eu falo que esses eixos é como se fosse uma engrenagem. O que a engrenagem faz? Quando ela vai se juntando, né? Se ela parar, o que acontece? O resto para. Não é isso? E é isso que a gente não pode deixar acontecer. São essas coisas que a gente não deve deixar acontecer, né? Então, gente, porque nosso corpo... Lembra que a gente fala assim, o nosso corpo, ele não são partes. Agora vocês entenderam por que eles não são partes? É por isso. Tudo tem um motivo, tem um significado. Vamos dar significado no que a gente fala, né? A gente tem que dar significado em tudo, não é somente falar. A gente tem que entender isso. E aí, gente, nesse sentido todo, a gente vai falar assim, um pouquinho assim de cada etapazinha dessa criança, mas de uma forma muito bem clara, muito bem objetiva, né? Que a gente consiga compreender, porque aqui não é conto de fadas, né? A vida não são contos de fadas.
Então, isso aqui, gente, eu tô aqui pra auxiliar vocês nesse período, nesses momentos, né? E durante toda essa gestação, durante toda essa gravidez, a mãe precisa de quê? De muita energia. E essa energia, antigamente era o quê? Não, a mãe tem que comer pra 2. Não. A mãe tem que praticar exercícios. A mãe tem que fazer atividade física. Porque vai melhorar toda a hora do parto normal dessa criança. Vai melhorar toda a parte respiratória. Então, gente, isso é extremamente importante. E aí, gente, por quê? A necessidade necessidade desse bebê é para 2 mesmo. E aí diminuir o quê? A questão diminuição de carboidratos daquela mãe para ela se alimentar. E também a suplementação também é essencial. E a suplementação, o ideal é o quê? Nos 3 meses. No meu consultório, para vocês terem uma noção, tá, gente? E eu quero que vocês, onde vocês estiverem, tá? Busquem isso também, vocês fazerem esse planejamento realmente, né? O ácido fólico, ele é importante. Por que ele é importante? Por que eu estou utilizando ele? Eu te falo agora, por causa do tubo neural, da formaçãozinha da coluna. O aleitamento materno, ele impulsiona o crescimento e desenvolvimento da criança, gente, como não existe. E ele, assim, ele é sustentável. E aí, assim, e além disso, gente, no leite materno, ele tem o quê? A vitamina necessária, proteína necessária, carboidrato necessário. Agora, claro, é fácil? Não, nem um pouquinho. Amamentar não é fácil, não. E sabe o que atinge diretamente a produção e injeção daquele leite? O estresse. E eu falo pra você, gente, que isso é muito importante, porque a mãe se cobra muito, a pessoa se cobra muito. Se cobra muito porque, assim, a gente tá naquele momento, aquela fragilidade, sempre que tem aqueles comentários, às vezes necessário, você quer muito aquilo. Vai com leveza. E tem um apoio muito importante. O apoio, gente, não é somente, assim, do esposo, é da família toda, dos amigos também. E apoiar, gente, é o quê? É amar. E a gente tem que falar de afeto, a gente tem que falar de amor, né? Porque quando a gente fala que vai dar a luz, ele tá dando a luz, tá dando a vida a alguém. É uma possibilidade de dar vida, de dar transformação. E isso, gente, é muito bonito. Você dá uma luz. Agora, vocês entendem a importância disso? Vocês entendem que a importância disso é tão grande que não tem como você começar a pensar no bebê depois disso? Não tem como, é impossível. Porque assim, você tá o quê? Lembra aquela programação? Você tá programando pro bebê o quê? Quando nascer ficar já o quê? Tudo bonitinho, tudo certinho. Por quê? Pra gente dar o quê? Continuidade. É assim que é. E realmente é muito bonito. Pra vocês terem uma noção, gente, o folato, que é a vitamina B9, né? Ela ajuda o quê? Na pré-eclâmpsia, em questão de malformações, naqueles bebês pequenininhos para a idade gestacional, diminui a questão de comportamento, o zinco que todo mundo adora, né? Ele ajuda, sabe o quê? Na formação da placenta. E ele tem que ser utilizado desde o iniciozinho, a gente tem que ver. Então, antes daqueles 3 meses, vocês estão entendendo, gente, como é importante a gente falar isso aqui? Isso tem significância isso pra vocês? E aí, gente, o magnésio. Vai ser, vou dosar meu magnésio. Tá. E por que, assim, magnésio? Vocês sabiam a vitamina D, que vocês amam a vitamina D, né? O magnésio, ele ajuda na ativação dessa vitamina D. Então, o nosso corpo, gente, ele é um conjunto. Isso aqui são pouquíssimas coisas que eu tô falando pra vocês. Pra vocês terem noção, a questão do hipotiroidismo, né? A gente tem que ter valores pra cada parte da gestação. A criança só consegue ter hormônio da tireoide com 6 meses intraútero. E o que elas vão utilizar? De quem? Da mãe. Entenderam a importância da gente começar a pensar antes e se planejar antes? Que isso que é planejamento. E isso aí é amor, isso é afeto, isso é cuidado. E isso são coisas tão importantes, gente. E a alimentação é essencial para isso. Nesses 1.100 dias, esses 100 dias a mais, o fator nutritivo, ele é essencial. E a gente tem que falar nisso sim, a gente tem que pensar assim. E políticas até públicas em relação a isso também. Porque isso é importantíssimo, gente. E nesse sentido, gente, o desenvolvimento da criança, né, ele é o quê? Ele é multidimensional, e ele, como eu te falei, ele é cumulativo, né? E a gente vai fazendo todo aquele desenvolvimentozinho desse bebê.
E assim, o mais importante também, uma questão que, assim, que eu falo muito, é do microbioma. O microbioma, gente, tudo aquilo assim ele trabalha o que? Tem um microbioma intestinal. O microbioma intestinal que tá lá, você tem que ter no seu intestino e tudo, né? Ele vai viver de quê? De uma forma o quê? Tem bactérias, tem tudo, não é? E elas têm que existir, porque elas ajudam o quê? Até mesmo o quê? Na captação de vitaminas e tudo. E esse microbioma, gente, o que é importante? A criança não nasce com ele. Muitas pessoas, né, pensavam que nasciam, não. Naquele momento, aquele parto vaginal, por isso que a gente tem que pensar também no parto normal, né? Ela já consegue o quê? Tudo aquilo, quando passa, ela consegue adquirir. E isso vai fazer uma diferença enorme na vida dessa criança. Desde questão, assim, do bebê, gente, assim, contra infecções e tudo. Então, assim, eu não tô aqui defendendo um parto ou outro. Não é isso, gente. Mas pensem muito nisso. Vocês, mães, vocês futuras mães, vocês têm um poder decisório. Lógico, tem momentos que não tem como. Mas vamos tentar. Você pode fazer o que? Atividade para isso. Atividade física para isso. Onde você vai trabalhar toda essa região da pelve aqui, gente. E eu falo pra vocês, isso é amor. A gente às vezes tem que se doar. E doar desde o iniciozinho, né? E nesse sentido, gente, vamos pensar muito bem, né? Em questão dessas toxinas também. Pra vocês terem noção, tem produtos, gente, que a gente utiliza, tem maquiagem mesmo. São mais de 900 toxinas que tem. Isso é muito prejudicial para a criança. Demais. Verifiquem qual tipo também de maquiagem vocês estão utilizando. E assim, não é sensacionalista deixar vocês desesperadas, não. Pelo contrário. É para vocês verificarem, vocês analisarem, serem críticas. O que eu vejo hoje, gente, e assim, eu nunca tive rede social, tá? Pra quem me conhece, né? Morro de vergonha. Essa é a primeira vez que eu tô aqui ao vivo. E assim, e pra vocês terem noção, assim, o que eu fiquei mais assustada é com o bombardeio de informação. Eu fiquei assim, falei, meu Deus, como elas estão sendo bombardeadas. E bombardeadas de informações de qualquer jeito em vocês, mães. Eles adoram, a mídia ama vocês. As pessoas amam vocês. O grupo de mães é um grupo tão vulnerável, de mães, de gestantes, de criancinha, tão vulnerável, por quê? É um momento de vulnerabilidade, onde você assim, fica um pouquinho perdida. Então, assim, tome muito cuidado. Eu fiquei muito preocupada. Como é bombardeado de informações, assim, que às vezes você fica assim, e você vai consumindo aquilo, eu falo que vai ter engolindo aquilo dali, né? Então, gente, sejam críticas, sabe, filtrar direitinho, se questione, verifique se realmente aquilo dali é bom para mim. E se realmente eu vou aplicar aquilo dali. A vida, ela é simples. Uma coisa que guardem pra sempre pra vocês, gente. A vida é simples e é na simplicidade que a gente foi feito. É isso, assim, guardem essa frase pra vocês. Isso, assim, é essencial pra vocês. Porque, assim, é nisso daí que a gente tem... E a gente se torna várias coisas tão complexas, né? A gente complica tanta coisa, né? E não precisa disso, né? E aí, gente, pra vocês terem uma noção, muitas das vezes, né? A gente fala, assim, daquela mãe, né? Que tem uma obesidade e tudo. Então... Você fazer atividade física, você, né, se alimentar de forma mais saudável, não é pela beleza, né, de fazer um corpo perfeito, claro que não. Mas assim, questão principalmente, né, pra criança, isso interfere diretamente, não naquela criança que vai ficar gordinha, isso é questão do ambiente, tá? E muitas pessoas confundem isso, mas sim em doenças cardiometabólicas, tá? E aí, pra vocês terem uma noção, aquela mãe que não se alimentou bem, que assim, aí sim que a criança vai ser obesa, porque é aquela fome. A criança tem fome. E é fome de quê? De nutrientes. A criança sente isso, porque o nosso organismo precisa disso. E assim, e a qualidade de vida, gente, é isso, é você promover isso. Isso aí eu falo pra vocês, é tão simples, é tão prático, porque não requer o quê? Muita coisa. É muito melhor do que você depois vai tomar vários remédios, vários medicamentos. E falando em medicamentos, gente, tomem muito cuidado com antibiótico para essas crianças. Com a Covid, foi assim, uma enxurrada de antibióticos que estavam sendo dados. Para vocês terem uma noção, a microbiota intestinal, ela é formada, a microbiota intestinal dominante, ela é formada até os 2 anos e meio no máximo. Então, assim, e é aquilo dali, se você ficar dando muito antibiótico, você vai alterar e vai alterar para sempre. E independente do que você faça, não tem como você mudar. Então, assim, é muito importante, gente,
Muito importante isso. Se um dia a criancinha de vocês for utilizar qualquer, vamos dizer, um antibiótico, realmente for necessário, dê um probiótico junto. Vamos cuidar da nossa flora, porque ela realmente é pro resto da vida. A microbiota intestinal nossa é dominante. E ela, assim, vai absorver nossas vitaminas. Entre outros problemas neurológicos também. Vocês estão entendendo a importância disso? Então, gente, eu estou aqui hoje pra alertar vocês esse período, assim, como é importante esse período. Então não é só, assim, aquela coisa, os 1000 dias é isso. Não, ele vai muito além. Ele vai falar de desenvolvimento, de nutrição, de afeto, de cuidado, de amor. É muito mais que isso. E aí, gente, falando no amor, a gente tem que pensar o quê? Na rede familiar. Rede familiar, rede de amigos. Uma coisa que eu digo pra vocês, futuras mamães. Quando na primeira semana, gente, eu brinco assim, que vai aparecer todo mundo, sabe? Todo mundo vai lá visitar e tudo é aquele pior momento, que você tá toda inchada, você não quer receber ninguém. Aquele momento você tá aprendendo, né, a amamentar. Eu falo que é aprendendo porque é aprendendo mesmo. É você e a criança aprendendo. Não vem falar que você sabe, não, porque você não sabe, não. Cada filho é diferente, tá? Vai ter filho que vai dar certo, vai ter filho que não vai dar. E é assim. E você não se pode cobrar, a gente tem que fazer o possível. E aí, gente, é nesse momento assim que a gente tem que ter uma rede. E eu falo pra vocês uma coisa muito importante. Faça uma programação também de quando vai cada pessoa na casa de vocês, como que vai ser isso, por quê? E aí, gente, eu falo pra vocês assim, acalma o coração de vocês vão ter um momento de ver aquele bebê, né? Eu acho que assim, que a gente, é o momento de vocês poderem se doar no momento certo. E é assim, essa doação, gente, ela tem que ser toda no momento direitinho, porque vocês vão conseguir ajudar essa mãe, ajudar esse pai também, né? E isso é essencial, tá? E aí, gente, como eu tinha visto falado com vocês hoje, né? Hoje a gente vê aqui muitas mães, né? Totalmente despreparadas, desamparadas. São mães, assim, tão desesperadas, porque elas recebem tantas informações sem qualidade, eu falo assim, sem qualidade mesmo, e com tanto sensacionalismo. E aí, assim, como se você... E é aquela situação, assim, que na hora que você pensa assim, meu Deus, eu tô péssima. E junto nisso aí, tem aquela dona palpiteira, né? Vocês conhecem a dona palpiteira? Vocês já vão saber quem é. Você tá lá no supermercado, por algum motivo, aí vem a dona palpiteira, né? Ela sempre tem uma, tá, gente? Ou vocês já foram uma também, pode acontecer isso também, tá? Então vou pensar direitinho nisso. E essa dona palpiteira, gente, o que ela faz, né? Naquele momento ali, chega lá, seu bebezinho lá com uns 9 meses, ela fala assim, e aí, seu bebê é lindo, aí você se abre, né? Toda mãe, né? Toda mãe ama, né? Quando fala bebê, né? Falta até sair o leite, assim, tanta emoção, né, que tem naquele momento ali, né? Elogiou e tudo, né? Que bebê maravilhoso. Ela vai assim, e aí, quantos meses tem? 9 meses. meu filho já tá no desfraude, já tá tirando no desfraude com 9 meses. Aí você fala assim, você vai daquele sorriso amarelo, né? Aquele momento assim, meu Deus, eu tô aqui brigando com meu filho pra conseguir comer, né? Então aqui, né, o dente mal conseguiu sair ainda, né? E aí aquele momentozinho assim que você pensa assim, meu Deus, o que eu vou fazer nesse instante? O que eu vou fazer nesse momento? Aí você vai o quê? Vai pra rede social, olhar, ou vai pro nós estamos ganhando Google, né? E digita lá bonitinho assim, né? Desfraude no bebê, quando vai ser, como vai ser? Aí depois vocês vão mais além ainda. Sabe que você vai mais além? Atraso no desenvolvimento. Fala que não é, gente. Fala que vocês nunca passaram por isso, uma situação dessa, né? Então, assim, isso tem significado pra vocês, porque assim, eu tenho certeza que muitas mães passaram por isso. Então, gente, filtre as informações. Cada criança tem seu desenvolvimento, cada criança tem seu momento. Agora, se você tiver consciência disso e fizer tudo isso, vocês podem falar o que for. Você vai dar um sorriso no amarelão, você vai dar um sorriso bem aberto, porque você sabe o que você está fazendo pro seu bebê. Isso é essencial. Isso, assim, é muito importante, gente. É você saber direitinho, você fazer o acompanhamento, até mesmo com o pediatra, né? Antes mesmo de você pensar, né, em se tornar o quê? E se você pensar em me tornar mãe ali naquele momento, né? É você fazer o acompanhamento, tirar suas dúvidas, e não somente depois. E isso daí, gente, vai facilitar vocês em tudo. Mães também durmam direitinho, né, durante a gestação. Isso também interfere também na qualidade de sono do bebê. Sejam tranquilas. Ser gestante, gente, o que é importante pra vocês? Não é doença. Pelo contrário, é vida. É uma vida ali. Uma vida, assim, de muito amor, de muito afeto, de muito cuidado. É um momento único, você está gerando uma vida. E por isso está dando a luz, né? Dar à luz.
E aí, nesse sentido, gente, que a gente vai falar assim, eu idealizei tudo isso daqui, eu falo assim, que é tanto meu blog, meu podcast, meu canal, pra gente ter esses momentos assim, pra gente ter esse momento que a gente vai conseguir o quê? No momento de a gente começar a falar sobre isso. E no momento, eu falo, gente, quando a gente fala, vai ter momentos assim que a gente entender o outro, mas com muito respeito, com muito carinho, né, com muito afeto, de compreender as dificuldades das outras pessoas também. Porque eu falo pra vocês, é o único momento que vocês vão conseguir realmente transformar vidas, transformar histórias. É a única fase na vida que vocês vão conseguir isso. E isso daí, gente, é essencial para cada um de vocês. Se eu tô aqui hoje, gente, eu falo assim, foram 3 anos que eu tô assim, lendo, estudando muito sobre isso. Estudando bastante para estar aqui hoje, para falar para vocês. E eu falo assim que é tão bom a gente poder falar disso. É tão bom levar essa informação. E eu falo para vocês, leve essa informação para quem vocês puderem. Porque toda informação, com toda a qualidade, com tudo certinho, ela é essencial. E a gente, é isso que a gente busca, né? E são as simplicidades da vida mesmo, gente. Pra que a gente vai ficar complicando as coisas, né? Tudo que eu falei aqui agora pra vocês podem ter certeza. Teve alguma coisa complicada, complexa? Não foi. Então, assim, gente, é muito importante isso, né? E é nesse sentido, gente, que é assim, essa primeira live, né, esse momento assim dessa transformação, com todo esse gás assim de impulsionar essa vida dessa criança, desses bebês, nossos pequenos que a gente deve ter. E aí, gente, assim, eu finalizo aqui um pouquinho dessa live, né, pra gente assim poder assim, eu vou deixar agora aberto se tiver alguma pergunta e tudo, né? E eu gostaria muito de vocês, depois no final de fechar tudo isso, vou deixar uma caixinha, né, de perguntas e tudo, pra vocês o quê? Me falarem, né, até mesmo o que causa mais dor em você. Porque todas as quintas-feiras eu vou estar aqui às 18 horas. E as lives vão ser pra vocês, não são pra mim. É pra vocês, porque eu quero realmente ajudar vocês. Eu quero realmente mudar essas histórias. E assim, eu agradeço muito vocês por estarem aqui. É um grande sonho pra mim. Não foi fácil estar aqui hoje, eu tenho muita vergonha. E assim, eu agradeço cada um de vocês por terem esse tempo, esse minuto. Eu espero que realmente vocês tenham gostado, que foi feito com muito carinho, gente. Eu tentei direitinho falar pra vocês assim, por que é importante os 1000 dias, a importância desse momento, por que a gente deve pensar nesses 1000 dias, né? Eu não entrei em nenhuma temática, nenhuma, se não era intenção mesmo, era apresentar vocês a isso. E por que eu vou falar só sobre isso? E que vocês se sintam acolhidos, que vocês estão entrando aqui dentro da minha casa, entrando na casa de vocês. E eu gostaria que muito vocês se sentissem assim, acolhidos, assim. Porque é assim que a gente tem que ser esse acolhimento tem que ser essencial. Eu vou verificar aqui algumas perguntas e tudo. Então, as telas celulares, a partir de que idade? Então, a partir dos 2 anos, 1 horinha só. Eu tem o meu post aí, tá? Em relação às telas, eu tenho direitinho quando é cada fase. As telas, gente, é muito importante a gente ficar em relação a essas telas, tá? Me preocupa bastante, por causa que a gente, assim, tá, além disso, tanto o desenvolvimento, né? Tanto a parte também do olhinho da criança, a formaçãozinha, tanto a nível de sono e tudo, é essencial, assim, e desenvolvimento também da parte também neurológica dessa criança, tá? É muito bonito de se ver, mas não é bonito, né, na realidade. Mas, assim, respondendo aqui, a partir dos 2 anos, assim, mais 1 horinha só, sempre sob supervisão, tá bom? Tem mais alguma? Importância da alimentação saudável. Tá. Como eu te falei pra vocês, por que é importante, né, você alimentar de forma saudável? Devido principalmente aos nutrientes. Você já ouviu falar, gente, de fome, né? Aquela fome oculta? Já ouviram falar sobre isso? Quando a gente fala assim hoje é uma temática que, né, que tá sendo abordada bastante, né, atualmente ainda bem, que a gente fala sobre essa fome oculta. É você comer e não comer de forma saudável. É você, assim, tá se alimentando aquela mãe, assim, que chega pra você, doutora, mas eu como tudo isso. Mas não, aí você vê que é carboidrato. Então isso altera realmente o desenvolvimento daquela criança. Então, assim, a importância disso é você no crescimento, desenvolvimento. E, assim, é essencial, gente. E a fome oculta é uma temática, assim, que a gente vai ter que trabalhar bastante. Porque além de você saber e comer bem, você tem que lembrar de um item muito importante, os nossos solos.
O solo da gente é um solo empobrecido que tá ficando, né? E esse solo empobrecido, por mais que você às vezes pegue aquele alimento ali, né? Aquele alimento, às vezes ele não tá tendo aquele nutriente. Então, assim, verifique muito a procedência de onde vocês estão comprando aquele alimento, de onde vocês estão adquirindo esse alimento. Então, é uma coisa assim que você tem que rever, pensar nisso. É uma temática muito interessante, a gente pode até falar mais sobre isso, né? E a fome oculta vem em comum em relação a essa alimentação saudável aí. Não tem mais nenhuma pergunta, tá, gente? Eu agradeço a vocês, tá? Por esse momento. Obrigada mesmo. E eu vou deixar depois a caixinha aqui pra vocês me falarem quais são as suas maiores dores, que vocês mais, assim, vocês estão sentindo, assim, que precisam, né? Que a gente explore mais, né? E é isso, gente. Um grande abraço, um enorme beijo, tá? Muito obrigada. Aqui.